ainda levará um certo tempo para que a celeste inicialização do PlayStation 5 se torne nostálgica. Talvez o relaxante som de boas-vindas do PlayStation 4 tenha marcado aí algumas pessoas. A orquestra em afinação do PlayStation 3 até traz aí grandes lembranças e emoções. E a atmosfera pós-vida do PlayStation 2 com certeza tem um lugar reservado na mente de muitos jogadores. Mas é no PlayStation 1 que mora uma das aberturas mais emblemáticas de todos os tempos. É inegável que o PlayStation 1 tem acumulado aí uma popularidade estrondosa ao redor do mundo e foi responsável por nos apresentar títulos importantíssimos na história dos jogos. Mas antes que você começasse a carcomer o seu controle de Play 1 na hora de jogar, era necessário passar por uma etapa extremamente marcante: a abertura. E é sobre ela que nós vamos falar neste vídeo. Eu sou o Alves e hoje veremos todos os detalhes da inicialização do PlayStation 1, incluindo o som, o visual e até alguns detalhes obscuros por trás disso tudo. Mas antes, é necessário que a gente entenda por que as coisas do passado, como uma abertura de videogame, por exemplo, podem trazer sensações tão nostálgicas nos dias de hoje. Nostalgia, segundo alguns estudos, é aquela sensação agridoce, um misto de sentimentos felizes carregados por uma forte corrente melancólica por desejarmos algo do passado que não teremos mais. Muitas vezes a nostalgia nos faz sentir não apenas um fragmento daquela experiência que tivemos, mas uma certa saudade de todo aquele contexto em que vivíamos. Por isso que ao termos contato hoje em dia com games que jogávamos lá na infância, vem no pacote uma pontinha de sensação de quando as coisas pareciam melhores, mais fáceis e mais divertidas. Alguns artigos científicos relatam que experiências nostálgicas ativam várias regiões do nosso cérebro, e essa atividade cerebral é capaz de combinar mais de uma informação sensorial ao mesmo tempo. O simples ato de nos alimentarmos, por exemplo, carrega várias sensações além do sabor, como o cheiro, a visão, o som e várias memórias. O mesmo acontece com as aberturas de videogame, né? É o seu cérebro processando várias cargas sensoriais e te dando recompensas dopaminérgicas e até uns arrepios, vamos combinar. A nostalgia pode inclusive ser mais frequente em dias frios e pode até fazer você achar que a temperatura do seu corpo está aumentando. Sinistro, né? Só que a nostalgia não é um fator de estudo apenas científico. A indústria do entretenimento também sabe muito bem explorar essas sensações. Você mesmo aí talvez já tenha dado algumas palpitadas de coração ao saber que aquela sua franquia preferida de décadas atrás iria ganhar em breve algum remaster ou remake. E convenhamos que se for um trabalho bem feito, essas repaginadas podem até saciar muito bem a nossa saudade do passado. Mas os consoles também não ficam de fora, ganhando aí versões em miniatura que na maior parte das vezes servem para comemorar alguma data ou preencher o vazio saudosista de algum colecionador. O que não é nada errado, longe disso. O fato é que hoje em dia até podemos ligar um console antigo e apreciar aquele belíssimo som de abertura, mas existe aí uma junção de experiências e sensações daquela época que tornam esse mesmo ato tão diferente de agora. Mas se você souber usar a nostalgia de forma certa, poderá ter sensações incríveis de reconforto nesses anos turbulentos aí de vida adulta. No entanto, nunca se esqueça de viver o presente, ainda mais se esse presente for um Play 1 embrulhado aí debaixo de uma árvore de Natal. Agora que você já sabe aí como o nosso cérebro processa a nostalgia, deve ter entendido que o som tem um papel essencial em nossas memórias, né? E na abertura do PlayStation 1, eu diria que o som tem um papel inclusive de protagonista. Mas quem será que criou esse elemento sonoro tão memorável? Todo esse trabalho é atribuído a um cara chamado Takafumi Fujisawa. Fujisawa começou sua carreira na indústria dos games como compositor e designer de som, e mais tarde se tornou um produtor de jogos como Ape Escape e Siren. Inclusive ele até participou também como dublador em um jogo chamado Global Force. Antes mesmo de um console PlayStation possuir uma equipe oficial de desenvolvimento, o Fujisawa já estava envolvido no projeto. No ano de 94, um protótipo do console foi construído e o compositor recebeu a animação de abertura para poder criar o som em cima disso.
Fujisawa também chegou a participar do desenvolvimento do chip de som do console, e isso ajudou ele bastante a entender a capacidade de processamento sonoro do Play 1. Dessa forma, ele sabia até onde podia chegar na criação do som de abertura. Ele percebeu inclusive uma certa limitação na memória de leitura, mais conhecida aí como ROM, e com isso ele tinha que manter os arquivos com os menores tamanhos possíveis. Mais pra frente eu vou explicar melhor a forma brilhante que ele encontrou para fazer isso aí. A primeira demo do som de abertura quase já foi aprovada logo de cara. É lindo quando isso acontece, velho. Quem é designer aí vai entender. Havia também uma outra versão alternativa com uma voz sussurrando PlayStation, gravada pelo próprio Fujisawa. Mas, segundo o compositor, para não dar a impressão de que o console falava com você, os chefes preferiram no final aprovar a versão mais simples mesmo. Agora tu imagina, se para alguns a abertura do Play 1 já é motivo de medo e apreensão, imagina se tivesse uma voz sussurrando, mano. Nos capítulos seguintes aprofundaremos melhor sobre algumas coisas sinistras que acontecem na abertura do PlayStation. Voltando à parte técnica da abertura, o compositor disse que o som completo da abertura levou aí uns 16 dias para ficar pronto, e desde o início a intenção era demonstrar que algo divertido estava prestes a acontecer quando você ligasse o console. Fujisawa também esteve envolvido na abertura do Play 2, do Play 3 e avalia essas experiências como extremamente valiosas e emocionantes. Vamos agora sair da superfície e nos aprofundar de forma mais técnica sobre como o PlayStation 1 executa o som de abertura. E olha, alguns de vocês vão se surpreender com o que de fato acontecia dentro daquela caixa cinza, viu? Por muitos anos eu pensei que o som de abertura do PlayStation 1 nada mais era do que um único áudio completo pré-gravado que era executado toda vez que eu ligava o console. Algo como simplesmente dar play em uma música. Mas dando uma vasculhada pela internet, eu encontrei um cara que se chama Troy McKean, e esse cara extraiu o som do PlayStation 1 e mostrou como a parada funciona de verdade. Ele não chegou a explicar o passo a passo de como fazer essa extração, mas ele deixou bem claro que é um processo bem fácil. Basta ter uma BIOS do PlayStation 1 e o software P-Sound. P-Sound é um programinha que teve sua última atualização em 2016 e que é capaz de escanear e reproduzir todos os arquivos de som que estiverem em um disco de PlayStation. E BIOS é a sigla para Sistema Básico de Entrada e Saída. Esse é um componente essencial que dá o boot no sistema e ele é como se fosse a alma do PlayStation 1. E aí eu fiz o seguinte, baixei o P-Sound, entendi rapidamente como o software funciona, escaneei a BIOS do PlayStation 1 e lá estava o segredo. Não é apenas um arquivo, galera. São 3 samples, meu amigo. Mas por que será que eles fizeram dessa forma? Como eu disse no capítulo anterior, por questões de limitação na memória de leitura, Fujisawa precisava manter o som da abertura com o menor tamanho possível, porque além disso, a BIOS teria o software usado para reproduzir músicas, gerenciar o memory card e o sistema de boot para rodar os jogos. Tudo isso coube em uma BIOS de apenas 512 KB. Então, para poupar espaço, Fujisawa armazenou na BIOS 3 áudios bem pequenos. O primeiro deles é uma espécie de carrilhão ou sinos engliçando. O segundo parece ser um vidro quebrando inversamente. E o terceiro é aparentemente um sintetizador com um phaser aplicado. Mas como que esses 3 áudios se transformam naquela fabulosa abertura? É aí que entra a parte mais interessante. Toda vez que você liga o PlayStation 1, o som da abertura é montado em tempo real. Tudo é mixado ali na hora, em diferentes velocidades e tonalidades em relação aos arquivos originais. E processar o som dessa forma resulta num tamanho geral de dados muito menor. Mas também há um lado oposto ao esperado. Qual seria o resultado se desse algum erro no processamento desses áudios, seja por alguma corrompida aí que acontece na BIOS, no hardware ou até mesmo por inserirmos discos incompatíveis? É aí que nós chegamos na camada que pode ter gerado alguns traumas na geração do fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Mesmo não sendo o objetivo do console, a abertura do PlayStation 1 também gerava muito pesadelo na molecada, e nem precisava acontecer nada de errado para esse medo chegar. Claro, anos depois haveria algo muito pior para alimentar a nossa angústia. Mas, eventualmente, coisas estranhas aconteciam no PlayStation 1.
Algumas pessoas que utilizavam o console de forma errada, tentavam rodar algum jogo danificado ou incompatível, ou quando até corrompiam a BIOS do console, podiam dar de cara com alguns tipos específicos de falhas. Não era sempre que essas situações aconteciam, mas existiam sim as possibilidades. E a comunidade inclusive colocou até nomes nessas falhas, acredite. Eu não vou falar de todas elas, até porque pela forma em tempo real que a abertura é processada no Play 1, pode ocorrer aí 1 milhão de erros diferentes. Mas eu vou citar aqui 2 falhas mais famosas, começando aí pelo Personified Fear, ou medo personificado. O vídeo mais antigo que eu encontrei sobre isso é datado de 10 anos atrás. Não vai fazer sentido eu falar desse erro se vocês não verem por vocês mesmos. Olha aí. Personified Fear é um erro curto, comparado aos outros, e com alterações sonoras bem sutis ou angustiantes. Pode ocorrer quando rola em uma tentativa de ler algum disco sujo, danificado ou incompatível. Nesse erro aí, a segunda nota do sintetizador principal se mantém por um tempo maior e, como eu disse, pode não passar de uma alteração sutil, mas ao mesmo tempo trará uma certa angústia para quem aí não estava preparado para isso. Na sequência temos uma tela totalmente cinza, às vezes ela é totalmente preta ou às vezes branca, somada aí ao som de vidro quebrado reverso, que dessa vez está bem desacelerado e que pode gerar uma sensação de jump scare dependendo do contexto. Temos também o Fearful Harmony, ou harmonia assustadora. Essa falha eu vou explicar em tempo real porque ela é um pouco mais longa, vocês vão entender. A primeira metade da abertura segue bastante normal e sem nenhum problema. E aí pode acontecer uma pausa bem abrupta e na segunda metade você já consegue identificar um problema aí visual. O áudio basicamente continua normal até aqui. Você perceberá aí que o logo do PlayStation não vai aparecer, mas o logo da Sony, que estava na primeira metade da abertura, vai retornar e na maioria das vezes bem fragmentado e com o texto totalmente distorcido. Essas falhas na tela acontecem aí porque o console interpreta os dados da mídia inserida como instruções erradas sobre o que o sistema deve fazer, causando aí o corrompimento da inicialização, levando os elementos visuais a assumirem formas estranhas, né? Mas nesse momento, o que muitos fariam? Desligariam ou reiniciariam o console, certo? Beleza. Mas aqueles que forem pacientes o suficiente para esperar entre 20 a 50 segundos verão de fato a Fearful Harmony. E aí, uma versão mais lenta dos sinos da abertura começa a tocar, até que mais e mais sinos vão sendo reproduzidos em velocidades e tonalidades diferentes. E enquanto isso, o console está lá sofrendo, tentando ler o disco. Eventualmente esses sons vão parar, reverberando pelo vazio com 3 notas finais, sinalizando que o PlayStation já fez de tudo o que podia para tentar ler a mídia e não conseguiu. Mesmo com o silêncio, o logo distorcido da Sony vai continuar na tela. Em questão de popularidade, o erro Fearful Harmony é bem mais famoso, mas é o mais raro de acontecer. Só que é o seguinte, uma dúvida que ficou aqui no ar. Por que será que o logo do PlayStation não apareceu nem no Fearful Harmony e nem no Personified Fear? Simples. Os arquivos do logo e do texto de licença estão dentro do CD do jogo e não na BIOS do console. Eu sei. Eu também fiquei um pouco surpreso com isso. Tão surpreso que decidi dedicar o próximo capítulo inteiro só para falar desse logo do PlayStation. Você por acaso já questionou o motivo de alguns jogos modificados, vamos dizer assim, terem a segunda parte da abertura diferente da segunda parte original? Pois então, isso acontecia porque os crackers, como eram conhecidos, utilizavam programinhas para acessar os arquivos e alterar a logo, e inclusive eles alteravam também o texto da licença. E como essas modificações são bem sutis, não vão atrapalhar em nada na inicialização do jogo. Alguns arquivos visuais da segunda parte da abertura estão nos primeiros setores do disco do PlayStation e ocupam aí mais ou menos 13 KB. Essa rara informação eu consegui através de um usuário do Twitter chamado Jacksoft.
O cara manja muito dessa parada, cara. Ele inclusive me enviou alguns sites aí bem técnicos que comprovam aí essas informações. Esses arquivos de boot do jogo eram meio que obrigados a estarem presentes dentro do disco, porque era uma forma de autenticar que estava tudo certo na leitura do CD. Esse lance aí, por exemplo, é bem similar à logo da Nintendo que aparece no início de todos os jogos do Game Boy. Isso era necessário estar presente na ROM de cada cartucho. Mas voltando na abertura do PS1. Agora você já sabe melhor por que o logo do PlayStation não vai aparecer na tela dependendo da falha. É justamente porque o console não conseguiu encontrar os arquivos necessários dentro do disco, ou então os primeiros setores do CD podem estar corrompidos. Mas e quando a logo do PlayStation de fato aparece? Será que tem mais algum mistério envolvido? Bom, poderia até ser mistério para muitos até julho de 2021, que foi quando vários portais noticiaram que a logo do PlayStation que vemos na abertura não é apenas uma imagem estática, e sim um modelo tridimensional que pode ser visto de vários ângulos, caso você saiba manusear os arquivos. Quem trouxe essa informação à tona foi uma usuária do Twitter chamada Scuttlepunk, e logo abaixo a usuária Lilith.zip respondeu com um pequeno videozinho mostrando a manipulação da logo 3D. Só uma curiosidade sobre a Lilith.zip, ela é bastante conhecida por ter criado o Bloodborne PSX, que é uma versão jogável do Bloodborne com as características gráficas do Play 1. Voltando ao logo do PlayStation, é claro que desde a década de 90 muitos já vinham percebendo que existia alguma tridimensionalidade naquele logo. No entanto, a surpresa para alguns pode ser que, mesmo tendo um aspecto 3D, não é um simples arquivo de imagem, e sim um modelo tridimensional rotacionável. É surpreendente descobrir tantos detalhes por trás de uma abertura de apenas 15 segundos e tudo isso criado há mais de 20 anos ainda por cima. Naquela época, nada disso faria tanta diferença pra gente, e mesmo se fizesse, seria muito mais difícil ter acesso a essas informações que temos hoje em dia. Ao longo dos anos, o PlayStation 1 atraiu comunidades de entusiastas, jogadores e até aqueles mais curiosos que estão dispostos a navegar pelos arquivos dos jogos ou pelo hardware do console. Mas uma coisa há em comum em todas essas pessoas: cada um tem uma história ou uma sensação diferente com a icônica abertura do PlayStation 1, e isso pode envolver nostalgia, raiva, medo ou até indiferença. Então, sabendo disso, deixa aí embaixo nos comentários a sua experiência com essa abertura. É sempre interessante ler esses tipos de relatos. Se você chegou até essa parte do vídeo, eu espero muito ter te ajudado a conhecer um pouco mais sobre essa memorável abertura do PlayStation. Esse trabalho foi fruto de várias semanas de pesquisas, roteirização, edição e tudo isso para te entregar uma ótima qualidade no conteúdo. Se você tiver condições e sentir que todo esse esforço no vídeo mereça, torne-se um membro do canal e ajude o trabalho a crescer. Basta clicar no botão de Seja Membro ou no link que estará aí na descrição. Dessa forma eu irei conseguir dedicar mais tempo ao conteúdo para sempre trazer um trabalho de qualidade. Você também pode ajudar o canal se inscrevendo, deixando like e compartilhando o vídeo com outras pessoas. E por falar em vídeo, todas as fontes que eu usei eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado para caso alguém se interesse. Se tiver mais um tempinho sobrando, assista esse outro vídeo que está aparecendo aí na tela e eu espero te ver numa próxima. Valeu, falou e até breve.